Encapuzado invade casa em Abreu e Lima. Criança presencia crime que choca Pernambuco. Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao Pernambucando por aí. Hoje a gente vai conversar sobre uma notícia que parece roteiro de filme policial, mas aconteceu aqui pertinho de nós, em Abreu e Lima, no bairro de Caetés Velho. E quando a realidade começa a parecer ficção, meu amigo, é porque alguma coisa está muito errada. Segundo a reportagem da Folha de Pernambuco, um homem de 31 anos foi morto a tiros dentro de uma residência, na presença da própria filha, uma criança de apenas 6 anos. O autor teria chegado encapuzado, rendido a menina e depois cometido o assassinato. Pare um instante e pense nessa cena. Uma criança dentro de casa, o lugar que deveria ser o último refúgio. O lugar onde deveria existir proteção, colo, oração, café passado e aquele velho conselho de mãe. Meu filho, não se meta em confusão. Mas a violência entrou pela porta. E quando a violência entra dentro de casa, ela não está apenas matando uma pessoa, ela está tentando matar também a sensação de segurança de uma família inteira. É aí que o caso de Caetés Velho deixa de ser apenas uma notícia policial e passa a ser uma questão nacional. Porque o problema do Brasil não é somente a quantidade de criminosos, é também a erosão daquela estrutura moral que durante gerações ensinou ao sujeito que existe limite. Meu avô, talvez o seu avô também, não precisava de palestra motivacional para saber que certas coisas simplesmente não se faziam. Havia vergonha, havia autoridade dos pais, havia respeito pelos mais velhos, havia igreja, vizinhança, escola e comunidade. Não era o paraíso, não. Pernambuco nunca foi o jardim do Éden. Aqui até o bode sabe que tem pecado escondido atrás da moita. Mas havia uma coisa importante. Havia instituições sociais capazes de dizer ao indivíduo que ele não era o centro do universo. E isso importa. Edmund Burke, um dos grandes pensadores conservadores, defendia a importância das tradições e das instituições construídas lentamente pelas gerações. Para Burke, a sociedade não é uma invenção descartável que cada geração pode desmontar como quem desmonta uma barraca de feira. Roger Scruton desenvolveu reflexão semelhante ao defender aquilo que chamava de pertencimento, lealdade e amor pelo lugar concreto onde vivemos. E qual é o primeiro lugar concreto onde aprendemos pertencimento? A família. É dentro de casa que uma criança aprende que existe certo e errado. Aprende a pedir desculpas. Aprende a respeitar. Aprende que liberdade não significa fazer tudo o que passa pela cabeça. Chesterton dizia com sua conhecida ironia que a família é uma espécie de aventura permanente. E talvez seja mesmo, porque família é o lugar onde você encontra pessoas que conhecem todos os seus defeitos e mesmo assim continuam dividindo o feijão com você. Mas existe uma questão ainda mais profunda. Quando uma criança presencia uma violência brutal, não é apenas o corpo de um adulto que é atingido. A infância daquela criança também é ferida. E aqui precisamos ter cuidado. Não sabemos ainda, pelas informações públicas disponíveis, qual foi a motivação do crime, quem foi o autor ou se existe alguma relação com outros homicídios da região. A investigação precisa esclarecer isso. Não cabe transformar suspeita em certeza. Mas uma certeza moral nós podemos ter. Criança nenhuma deveria conhecer a violência dessa maneira. A Bíblia diz no livro de Provérbios que devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar.
Isso não é apenas uma frase religiosa bonita para colocar em um quadro na sala. É uma responsabilidade civilizacional. Uma sociedade que não consegue proteger suas crianças precisa perguntar onde errou. E aqui entra uma reflexão de Olavo de Carvalho. A crise de uma sociedade não começa necessariamente quando as instituições desabam. Muitas vezes começam antes, quando as pessoas deixam de reconhecer determinadas verdades elementares, quando o pai deixa de ser referência, quando mãe precisa criar filho sozinha por absoluta necessidade, quando a escola passa a disputar autoridade com a família, quando o criminoso passa a ser tratado apenas como produto de circunstâncias, como se suas escolhas individuais não existissem, quando vítima vira estatística e quando a criminalidade vira rotina, o absurdo começa a parecer normal. O Brasil precisa recuperar uma ideia simples. O criminoso é responsável pelo crime e a vítima não pode ser esquecida na discussão. Segurança pública exige polícia preparada, investigação eficiente, justiça que funcione e punição proporcional dentro da lei. Mas segurança também exige sociedade. A própria Polícia Militar de Pernambuco reconhece a importância do policiamento comunitário, baseado na cooperação entre população e instituições para a prevenção e enfrentamento da criminalidade. Não existe sociedade segura quando cada cidadão vive atrás de uma grade, olhando pela janela antes de abrir a porta. Chegamos ao ponto mais delicado. Existe sim uma crise contemporânea da família. Existem movimentos culturais e políticos de diferentes correntes que disputam o significado de família, autoridade, tradição e educação. É legítimo fazer essa crítica, mas seria irresponsável afirmar sem evidências que o assassinato de Caetés Velho foi consequência direta de um suposto plano político da esquerda para destruir famílias. A crítica precisa ser forte, mas também precisa ser honesta. O que podemos afirmar é que a desagregação familiar, a perda das referências, a banalização da violência e a fragilização das instituições produzem uma sociedade mais vulnerável. E isso deveria preocupar conservadores, liberais, social-democratas, progressistas e qualquer pessoa que tenha juízo, porque ideologia nenhuma consola uma criança traumatizada. No fim das contas, meu povo, talvez a grande pergunta seja esta: que tipo de sociedade estamos construindo quando uma criança pode ser obrigada a assistir à morte do próprio pai dentro de casa? Não precisamos de respostas fáceis. Precisamos de coragem para olhar para o problema. Precisamos de família. Precisamos de autoridade legítima. Precisamos de fé, responsabilidade, educação, trabalho, comunidade e Estado funcionando onde precisa funcionar. E precisamos parar de achar que preservar valores tradicionais é coisa de gente atrasada. Às vezes, meu amigo, o que chamam de atraso é simplesmente aquilo que impediu a sociedade de cair no abismo. Que Deus conforte essa criança e todas as famílias vítimas da violência. E que nós, como sociedade, tenhamos coragem para reconstruir aquilo que durante muito tempo parecia óbvio. Uma criança deve ter direito à infância, uma família deve ter direito à segurança e um cidadão honesto deve ter direito de voltar para casa em paz. Obrigado pela companhia. Agora quero saber de você. O que está faltando para recuperarmos a autoridade da família, o respeito às leis e a segurança nas nossas comunidades? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no Pernambucando por aí. Até o próximo vídeo, Pernambucando por aí.